E se tudo que a gente acha que sabe sobre o tempo estiver errado? Hoje, vamos mergulhar numa ideia radical, uma que pode virar nosso entendimento do universo de cabeça para baixo. A gente está falando do livro O Ponto de Janus, de Julian Barbour. É uma teoria, assim, fascinante sobre o Big Bang e a própria natureza do tempo. Bom, vamos lá. Todo mundo sente isso, né? O tempo, ele parece uma rua de mão única. Sempre pra frente, nunca pra trás. É uma daquelas coisas que a gente nem para pra pensar. É talvez a experiência mais fundamental da nossa existência. Pensa só numa coisa bem simples, uma onda quebrando na praia. A gente vê a onda se formar, crescer e quebrar na areia, certo? Agora, a gente já viu o contrário acontecer? A água se juntando da areia e formando uma onda de volta para o mar? Nunca. Pois é, esse processo, que só vai para um lado, é um exemplo perfeito do que os físicos chamam de flecha do tempo. Parece que tem uma direção que manda em tudo na nossa realidade. E olha, isso não acontece só com as ondas. Essas flechas do tempo estão por toda parte. A gente lembra do passado, mas do futuro, ninguém lembra. O café que a gente faz de manhã sempre esfria, ele nunca fica quente sozinho de novo. O universo inteiro, sabe? Das pessoas até as estrelas, tudo envelhece, e sempre na mesma direção. E é aqui que a coisa fica estranha, porque enquanto a nossa experiência do dia a dia é essa rua de uma mão única, as leis mais básicas da física, bom, elas são uma rua de mão dupla. As equações funcionam perfeitamente, não importa se o tempo anda para frente ou para trás. Então fica a pergunta, né? De onde raios vem essa direção única que todo mundo percebe? A ciência, claro, tem uma resposta para isso. Uma resposta padrão. Só que, como a gente vai ver, ela deixa uma ponta solta gigantesca. Na verdade, é menos uma explicação de verdade e mais uma suposição. Essa tal resposta é conhecida como a hipótese do passado. O que ela diz em resumo? Que o universo, lá no comecinho, simplesmente começou num estado super organizado. E veja bem, isso não é uma lei da natureza, é só uma suposição sobre como as coisas eram no início de tudo. O ponto aqui é que isso é meio que trapassa. É como começar uma história falando, era uma vez e pronto, aconteceu assim. A hipótese não explica o porquê de o universo ter começado de um jeito tão especial. Ela só diz que foi assim e pronto. É como se os cientistas colocassem esse detalhe na mão só para fazer a matemática funcionar, sabe? Não é uma lei de verdade. E o próprio Julian Barbour, no livro, resume isso de uma forma matadora. Ele diz que a hipótese do passado não é uma solução, é uma admissão de derrota. Ou seja, ela não resolve nada, ela só joga a toalha, deixando um buraco bem onde deveria existir uma lei fundamental para explicar tudo. E é exatamente nesse buraco que a teoria de Julian Barbour entra. Ele chega com uma alternativa, radical, mas ao mesmo tempo super elegante. E o melhor, ela não precisa dessas condições especiais colocadas na mão. A teoria toda parte de uma pergunta que, olha, vira tudo de ponta cabeça. E se a nossa suposição mais básica de todas, a de que o Big Bang foi o começo, estiver errada? E se ele não foi o início de tudo, afinal? Essa é a ideia central, a grande sacada do ponto de Janus. Ele propõe que o Big Bang não foi o começo, mas sim o centro. Imagina um momento de compressão máxima, um ponto, e a partir dali o universo explode e se expande para duas direções no tempo, opostas, criando basicamente dois futuros que correm em paralelo. E a imagem aqui ajuda a gente a visualizar isso. É como o deus romanos Janus, sabe? Aquele com duas faces, uma olhando para cada lado. Esse ponto, o ponto de Janus, olha para dois futuros diferentes. E o mais maluco é que para quem vive em qualquer um desses lados, o tempo parece estar se afastando desse ponto central. Esse ponto é o que eles chamariam de Big Bang, o passado deles. E pronto. De repente, aquele paradoxo se resolve de um jeito genial. O universo como um todo é, sim, simétrico no tempo. Exatamente como as leis da física sempre disseram. A gente só está experimentando um dos lados dessa história cósmica gigante. Ok, isso agora nos leva a um jeito completamente novo de enxergar a flecha do tempo. A teoria propõe que a direção do tempo não é definida pelo caos, pela bagunça aumentando, mas sim pelo contrário, pelo crescimento da estrutura, da complexidade. A visão clássica, aquela da termodinâmica, diz que o universo caminha para a desordem total, para uma bagunça máxima. É um conceito chamado entropia. Imagina um castelo de areia que a onda vem e destrói. É isso.
Mas a teoria do ponto de Janus diz exatamente o oposto. Ela argumenta que a marca registrada do nosso universo é o crescimento da complexidade. É como se peças de Lego fossem se juntando sozinhas para formar algo incrível. E se a gente parar para pensar, é exatamente isso que a gente observa. O universo começou como uma sopa quase sem graça, todo uniforme. Aí, com o tempo, a gravidade começou a trabalhar, juntando a matéria para formar átomos, depois estrelas, galáxias e, uau, eventualmente estruturas super complexas, tipo a vida. É uma história de construção, não de desmoronamento. E isso nos leva a um ponto central, que essa citação resume muito bem. A prova de que a complexidade está sempre crescendo não está só nos átomos em si, mas nas histórias que o universo conta, nos registros que ele cria e guarda, que montam uma narrativa super consistente do nosso passado. Pensa comigo, fósseis nas rochas, a luz de estrelas que viajaram bilhões de anos, as camadas de terra que os geólogos estudam, até os livros de história na biblioteca, tudo isso são registros. E o mais impressionante é que eles não se contradizem. Todos eles contam a mesmíssima história, a de um universo que veio de um passado mais simples e foi ficando cada vez mais complexo. Então, no fim das contas, a grande sacada é essa. Talvez o fato mais incrível sobre o nosso universo não seja essa suposta caminhada inevitável para o caos, mas sim a habilidade fantástica que ele tem de criar e guardar uma história. Uma história rica, consistente, de uma ordem que só aumenta. E a gente termina com essa pergunta que fica no ar para a gente pensar. A teoria do ponto de Janus é um convite para a gente repensar o nosso lugar no cosmos. E se a gente não for o resultado de um começo único, mas sim um de dois universos imensos, duas expansões de tempo e complexidade, que nasceram de um mesmo passado, um passado eterno e compartilhado? O que isso mudaria na forma como a gente entende o universo e a nós mesmos?